Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Essa é a nossa primeira mensagem, né, do culto da manhã, né, do domingo, às 19h30, porque a partir desse momento, amados, que a igreja está com o templo fechado, nós vamos estar cultuando nos nossos lares. Vamos estar todos reunidos nas nossas casas, às 19h30, no mesmo horário do culto, e vamos estar cultuando o nosso Deus, vamos estar louvando a Deus, vamos estar fazendo nossas orações e vamos também estar meditando na palavra de Deus. E eu estou gravando essa mensagem exatamente para esse culto da manhã, amados. A mensagem fica no texto de Mateus, capítulo 2, é uma história sobre o nascimento de Jesus. O Senhor Jesus nasceu, né, em Belém, nos dias do rei Herodes, e aí vieram os magos do Oriente para Jerusalém e perguntaram a Herodes onde está aquele recém-nascido rei dos judeus. Herodes, quando ouviu falar dessa palavra rei, né, ficou meio apavorado, mas aí foi procurar os principais sacerdotes e os escribas para saber onde havia de nascer o Messias, o Cristo, né? E aí falaram para ele que era em Belém. Beleza, ele repassou essa informação para os magos que seguiram a sua viagem em busca de encontrar o Senhor Jesus, mas aí Herodes pediu para ele, vocês vão lá, e quando vocês encontrarem, vocês voltem aqui, me avise, porque eu também quero ir lá adorar. Mas Herodes estava com a intenção errada, né? A intenção dele não era boa. Então, o que aconteceu? Quando eles chegaram lá e quando eles foram voltar para a sua terra, eles foram avisados, tiveram uma divina revelação de Deus, advertindo ele para voltar para o outro lugar, porque as intenções de Herodes não eram boas. E aí eles regressaram para a sua terra, por outro lugar, e aí logo após eles saírem, o anjo do Senhor também apareceu para José, dizendo, olha, pega o menino, né, e sua mãe e foge para o Egito. Assim José fez, né, foi para o Egito. Herodes, ao descobrir que foi enganado pelos os magos do Oriente, ele mandou matar todas as crianças de Belém e do entorno de Belém de 2 anos para baixo. E aí, mas o menino Jesus, mas José e Maria já estavam muito longe, já estavam em outra terra, já estavam no Egito, ou seja, tinham fugido para o Egito. Então o que aconteceu? Ele estando lá no Egito, passou muito tempo depois, Herodes morreu. E o anjo do Senhor apareceu também de novo a José, falando assim, agora volta para Israel. Quando José voltou com Maria e o menino Jesus, o que aconteceu? Quando ele chegou em Israel, Arquilau, que era filho de Herodes, governava a Judéia. E ele temeu ir para o lado da Judéia, né, porque também Arquilau não era boa bisca também, né? Então ele foi, distanciou, foi morar mais distante, na região da Galileia, numa cidade chamada Nazaré. O que essa história tem a ver com o momento que nós estamos passando hoje, nessa crise do coronavírus, né? O que tem a ver essa história? Meus amados, tem tudo a ver. José poderia ficar no canto, né, onde estava, sobre a ameaça de Herodes. O perigo estava ali. Quem era o perigo? Era Herodes. Então, ali, em todo o território de Herodes, com essa palavra de onde é nascido o novo rei,
E ele sendo o rei, ele falou, olha, um rei no meu lugar não dá certo, né? Então, qualquer lugar ali próximo de Herodes era um lugar de grande perigo. Então, esta fuga, né, foi exatamente para sair de perto do perigo. Então, hoje nós vamos estar refletindo sobre fugir do perigo. E foi exatamente isso que José fez. Ele fugiu do perigo, e isso cumprindo uma ordem de Deus. Porque José poderia, né, a gente pode até imaginar, mas ali não era o Senhor Jesus, não era José, não era Maria. Por que eles não permaneceram no mesmo lugar e Deus, né, deu um fim, né, em Herodes? Mas não, Deus quer que a gente fuja do perigo. Quer nos ensinar que às vezes o perigo estando ali, a gente deve fugir do perigo. Então, assim como José, cumprindo uma ordem de Deus para fugir do perigo, nós também hoje devemos também estar fugindo do perigo. Se a gente sabe que o perigo está à direita, nós temos que ir para a esquerda. Se ele está à esquerda, nós temos que ir para a direita. Então nós temos que fugir. Ele está de um lado, eu vou para o outro. Então temos que fugir do perigo. E hoje, nessa crise que nós estamos, né, o mundo todo está em crise, não apenas o Brasil, mas o mundo todo está em crise. Então, nós precisamos, amados, olhar para a palavra do Senhor e a gente exercitar a nossa fé, mas ao mesmo tempo a gente associar a nossa fé à prudência. Ou seja, agir com fé, mas agir também com prudência. Se Deus mandou José, que estava ali com o Senhor Jesus, fugir para um outro país, para sair de perto do perigo, agora imagine nós, meus amados, se a gente não pode também seguir as mesmas recomendações para a gente estar fugindo do perigo. E como que a gente hoje foge do perigo, meus amados? A televisão está aí, a mídia está aí, o governo está orientando o povo para que o povo fique em suas casas, evite aglomeração de pessoas. Por quê? Porque o vírus é contagioso. Hoje o nosso perigo não é Herodes, o nosso perigo é o vírus. Então, meus amados, além de Herodes também, naquele tempo, tinha o Arquilau. A gente vê que quando Deus mandou ele voltar para Israel, José temeu ir para a Judéia e foi para Galiléia. Para ficar o quê? Para permanecer longe do perigo. Então, nós devemos fugir do perigo e permanecer também longe do perigo. Porque o perigo hoje é as pessoas se contaminarem, né, com esse vírus, e muitos estão perdendo as suas vidas. Não é coisa para a gente estar alarmando, mas é coisa para a gente estar agindo com muita prudência, com muita responsabilidade nesse tempo de crise. Então, meus amados, não é covardia a gente fugir do perigo, mas é prudência a gente fugir do perigo. Então nós devemos exercitar a nossa fé, mas devemos também viver com prudência. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vencer estes perigos do coronavírus. Mas temos que agir com prudência. Que Deus nos abençoe.